Por que eu vendi altcoins? O que eu vendi e quanto eu vendi? Quais são as possibilidades para o mercado? A tendência nas altcoins? Quais são os riscos? Enfim, tudo isso nesse vídeo, que eu prometo que é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Você já pode fazer no começo do vídeo, que é deixar o like, então fica aqui o meu muito obrigado. Clica aqui já no botão de like, isso ajuda demais o canal a crescer. Esse vídeo é entregar para mais pessoas e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já fica o meu convite aqui também para você fazer a sua inscrição. Clica ali no sininho, já marca como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles com um único foco: ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, meus amigos, vamos lá. Por que eu vendi algumas altcoins? Primeiro ponto é porque elas esticaram demais, algumas delas muito mesmo. Como foi o caso de Bonk, que subiu mais de 200% em questão de 20 dias. E essa foi uma altcoin que eu vendi, não zerei, fiz uma realização parcial justamente para fazer caixa com esse lucro depois que ela esticou tanto. E eu também realizei parcialmente as duas maiores posições de altcoins da minha carteira, Ethereum e BNB. Pegando justamente aquela madrugada da máxima de BNB que coincidiu com o início da retomada de alta da dominância do Bitcoin. Já vou falar sobre ela. E o que eu fiz vendendo parcialmente essas duas posições? Comprei Bitcoin. Mas David, por que tu fez isso? Não é o momento das altcoins? Calma, meu amigo. As altcoins subiram bem, subiram bastante. Essa alta foi forte, mas elas tendem a estacionar, como é o caso do que está acontecendo agora, em algum ponto realizar um pouco para depois eventualmente retomar a alta. E justamente esses momentos são excelentes para botar lucro no bolso, afinal de contas elas subiram bastante, seja para reduzir risco ou mesmo para aumentar a posição em Bitcoin. Bitcoin, como a maioria de vocês sabe, é a minha única posição dentro do mercado cripto carregada para longuíssimo prazo. Então, em se tratando do Bitcoin, não me importa se Bitcoin vai subir ou vai cair nos próximos meses. O que me importa é o longo prazo, acumular cada vez mais, e eu só considero realizar Bitcoin em momentos de grande euforia. Nós ainda não tivemos momentos de euforia extrema por um determinado período de tempo. Isso eu já mostrei em vídeos anteriores aqui ao longo desse ciclo. Agora, vamos dar uma olhadinha na dominância do Bitcoin, e todo mundo que acompanha aqui, acompanhou os últimos vídeos do canal, sabe exatamente qual é a minha posição em relação à dominância do Bitcoin. Eu falei que ela caiu demais, caiu firme e não iria cair reto. A tendência era estacionar. Geralmente ela estaciona em pontos ali como se fossem pontos de suporte gráfico, e você vai ver que é mais ou menos isso que vem acontecendo. Muito embora ninguém compre dominância de Bitcoin, nós temos aqui o que? Deixa eu dar um zoom out nesse gráfico. Tá vendo aqui que essa é uma região de maior briga aqui, de preço, maior estacionada, lateralidade. Então, quando o gráfico chega nesses pontos aqui, isso vale para altcoins também, para o próprio Bitcoin e também para a dominância. O mercado acaba se baseando nesse tipo de barreira psicológica. Então, aqui o Bitcoin chegou a dar essa estressada aqui justamente por volta daquilo que foi suporte, foi resistência no passado. Assim como, exatamente como eu falei em vídeos anteriores, existiu uma tendência dele dar uma estacionadinha aqui. Olha onde exatamente o Bitcoin bateu. Bateu lá naquilo que serviu de alguma maneira em alguns dias como suporte. Então ele bate aqui, volta, tem aquele repique. Como eu falei em vídeos anteriores também, eu gostaria de ver o Bitcoin subindo, quem sabe até fazendo novas máximas nesse repique. Infelizmente não é aquilo que a gente tem visto, não que não seja saudável para o Bitcoin, pelo contrário, o Bitcoin está extremamente saudável, mas obviamente eu gostaria de ver isso. Não aconteceu, tudo certo. Agora o ponto é ver aqui qual vai ser a direção da dominância do Bitcoin. Se o Bitcoin voltar agora, né, a dominância do Bitcoin, melhor dizendo, voltar agora a retestar aqui esse suporte, nós vamos sim ver altcoins novamente se valorizando. Agora existe também a possibilidade da dominância fazer novamente topos e fundos ascendentes e voltar para uma tendência de alta. E são justamente essas duas possibilidades aqui nesse momento que norteiam a minha posição agora em relação a altcoins. Por isso que eu fiz uma realização parcial e por isso, por exemplo, que eu não vendo tudo. Eu não aposto todas as minhas fichas em uma direção e você não deveria fazer isso e não deveria escutar quem aposta ou quem fala para você apostar tudo em uma única direção. Eu vi gente falando aqui nos comentários, por exemplo, que recebeu recomendação para vender tudo, sair do mercado e acabou ficando de fora dessa última alta do Bitcoin e principalmente das altcoins, que foi ainda mais forte. Então, muito cuidado com isso, pessoal. O mercado é soberano, nós não somos mais inteligentes do que os outros. O que existe é quem estuda e quem não estuda o mercado, quem toma posições coerentes e quem fica apostando em um lado ou outro. Quem é mais coerente, obviamente, tende a longo prazo a fazer muito mais dinheiro. Num dos meus últimos vídeos, inclusive, teve um cara que falou: pode, deve, tendência, não sabe de nada. Ou seja, ele gostaria mesmo que eu falasse para ele: compra tudo ou vende tudo que vai acontecer tal coisa. Mas a verdade é que no mercado é impossível saber o que vai
vai acontecer em especial no curto prazo. É por isso que nós olhamos possibilidades, tendências e nos posicionamos de acordo. Parafraseando inclusive Thomas Sowell, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Ou seja, quando alguém quer ter certeza do que vai acontecer, ele vai acabar caindo, obviamente, na mão de um mentiroso. Agora, aproveitando que eu falei em vendas, independente do mercado, todos os meses eu vendo até 35 mil reais em exchange nacional. No caso, eu utilizo a OKEx, que é a melhor exchange nacional, e eu já mostrei isso em comparativos aqui no canal, inclusive tem as menores taxas. E eu tenho aproveitado todo santo mês, até porque a gente não sabe se a partir de 2026 essa isenção não vai cair. Então, você tem poucos meses aí para aproveitar. Restam ainda alguns meses no ano, né? São aqui, contando com o mês atual, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda 6 meses para você realizar até 35 mil de lucro isento. E para fazer isso, para abrir conta na OKEx, é só clicar no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Ele também dá bônus para quando você negocia, faz um trade lá a partir de R$ 2.500, ele dá um bônus de 50 a 500 reais em Bitcoin. Então, para ativar o bônus, você precisa abrir conta até o final com o link aqui do canal e fazer o seu primeiro trade de pelo menos R$ 2.500 ou equivalente. Agora vamos para outro ponto aqui em relação à minha venda de altcoins. Eu realizei pouco em altcoins. Por que eu não realizei mais? E sim, tem a ver com esse direcional do mercado, essa incerteza, mas também tem a ver com o meu perfil. Eu tenho um perfil bastante agressivo e eu não me incomodaria se, por exemplo, o mercado de altcoins passasse a cair novamente, tivesse uma queda aí mais brusca, por exemplo, de 30% ou mais. Se isso acontecesse na minha carteira, assim como já aconteceu outras vezes, não me tira o sono e não mexe de maneira significativa no meu patrimônio a ponto de, por exemplo, me deixar mais pobre. E é por isso que eu faço realizações menores e assumo o risco de quedas maiores em prol ou em troca de ter ali a possibilidade de uma altcoin season mais forte, mais pujante e que me traga retornos bem superiores ao possível prejuízo que eu possa ter em altcoins daqui para frente. E é isso também que você deve respeitar. Se você não tem estômago para ver uma eventual queda de 30% em altcoins, isso sim pode acontecer daqui para frente, embora eu não enxergue que seja exatamente a tendência. Você deve sim pensar em realizar mais lucro, formando aí caixa ou até mesmo trocando altcoins para Bitcoin para reduzir risco. Agora, falando em risco, outro risco que nós temos é justamente o do market cap total, da soma de todas as bolsas. O que eu quero dizer com isso, né? Nós temos aqui bolsa europeia, bolsa americana, as bolsas asiáticas. A maioria das bolsas do mundo está em patamares de máxima histórica, como é o caso justamente da Nasdaq, que é o principal guia aqui para o mercado cripto. E nesse gráfico aqui nós conseguimos observar que a soma de todas as bolsas do mundo está nas máximas. E apesar da tendência nesse momento ser de alta, quanto mais ela estica, quanto mais sobe, a exemplo do que aconteceu ali com as altcoins, mais próximo fica de uma correção. E no momento em que acontecer correção nas bolsas e principalmente na bolsa de tecnologia americana, na Nasdaq, a tendência é que isso puxe para baixo também as altcoins, em especial altcoins menores. Então, a exemplo da dominância do Bitcoin, isso aqui não pode sair por completo do radar de quem investe em altcoins, quem tem uma carteira de criptomoedas. Em resumo, se as tendências realmente virarem e confirmarem para queda, eu não vou ter receio algum em, notando isso, de realizar mais altcoins, de vender mais delas. E com a tendência virando de maneira mais clara para alta, principalmente olhando ali para a dominância do Bitcoin, eu também não vou ter receio algum em aumentar o risco da minha carteira, ou seja, aumentar um pouco a posição em altcoins. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.